uma constatação. A corrupção política retira cada vez mais recursos que seriam ou que deveriam ser destinados à produção e realização de bens e serviços públicos em favor de toda a coletividade. Corrupção política, uma patologia social, tema do Academia desta semana. Quero aqui também agradecer a presença e até passar a palavra ao Luiz Navarro, que é secretário executivo da Controladoria Geral da União. Senhor Luiz. Muito obrigado. Eu gostaria inicialmente de parabenizar a doutora Ana Cristina, porque, na verdade, poucas vezes no Brasil nós podemos encontrar trabalhos de tanto fôlego que tratam da questão da corrupção. Quer dizer, nós abrimos jornais todos os dias e vemos corrupção na televisão, mas a verdade é que no campo acadêmico o tema ainda não está muito bem tratado. Há poucas dissertações de mestrado, de doutorado, de pós-graduação, enfim. E a verdade é que a importância disso é delinear todas as dimensões da corrupção, seja a dimensão, que eu diria, ético-cultural, como a dimensão institucional. Falar apenas que a corrupção é endêmica, que a corrupção no Brasil é epidêmica, é falar muito pouco. O importante é entender esse fenômeno e buscar as soluções. Por isso, mais uma vez, eu vejo com muita satisfação que a gente possa contar com essas ideias, com esse debate, com esse trabalho importante. De fato, sobre o aspecto da dimensão ético-cultural, durante muito tempo, o que se viu no Brasil é que a corrupção era tratada apenas como fenômeno policial. Né? Ela corre, pega o ladrão, prende, nem sempre fica preso, não há uma resposta muito efetiva para a sociedade. A importância no seio do Poder Executivo da introdução da Controladoria Geral da União, e como disse a doutora Ana Cristina, da própria instituição da Secretaria de Prevenção da Corrupção, é a possibilidade de formular políticas preventivas contra a corrupção. Ou seja, é tratar da promoção da ética, do incremento do controle social, da busca incessante da transparência pública, da prevenção a conflitos de interesse, da avaliação de riscos da corrupção, ou seja, toda uma cartilha de políticas que são delineadas, previstas, implementadas. Porque se enfrentamos problemas na área de saúde, ou na área de educação, ou na área de agricultura, para todas essas questões, bem ou mal, se implementam políticas. Da mesmo modo, na área de corrupção é preciso ter estratégia, política, plano de ação. Sobre o aspecto institucional, também tratado pela doutora Ana Cristina, eu acho que nós evoluímos muito em termos de consolidação das instituições. Seja a Controladoria Geral da União, seja o Tribunal de Contas da União, o Ministério Público que de 88 para cá sofreu uma verdadeira transformação. Nós temos um dos ministérios públicos mais autônomos do mundo, na minha opinião, o próprio Poder Judiciário e a Polícia Federal e, sobretudo, se promoveu uma maior interação entre esses órgãos. Agora, o que falta? O que falta, na minha opinião, é que possa o cidadão perceber que o funcionamento dessas instituições, de fato, traz ganhos ao combate à corrupção. E aí nós temos algumas falhas do sistema. Eu queria fazer, talvez, uma provocação, que não é uma provocação que confronta com as ideias da doutora Ana Cristina, mas é uma provocação no sentido de que a interferência do político sobre o jurídico, ela também se dá ao revés, que é a interferência do jurídico sobre o político. Todas as duas têm vertentes danosas. Veja, quando nós falamos assim da interferência para a instauração de uma CPI, nós também não temos que falar da interferência para a instauração de uma CPI. Ou seja, todos esses aspectos são aspectos extremamente políticos. Agora, o que nós temos visto no Brasil é uma crescente judicialização desses problemas. Problemas que, na verdade, deveriam ser resolvidos, na minha opinião, no debate, sobretudo político, e menos jurídico. Na verdade, pela quase falência de algumas instituições legislativas, esse espaço foi ocupado pelo judiciário, de modo geral.
Então, acho que nós temos que recuperar essas instituições legislativas para que a gente possa ter um debate mais aprofundado e encontrar essas soluções, que afinal são soluções que são clamadas por toda a sociedade. A questão sobre o aspecto institucional mais relevante para mim é, de fato, o problema do sistema político partidário e o problema da impunidade. Sem enfrentar essas duas questões, dificilmente nós vamos avançar mais do que já avançamos até aqui. Bom, e deixa eu passar aqui a palavra ao Ivaldo Lemos Júnior, que é promotor de justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Bem, quero, antes de mais nada, registrar minha satisfação em estar aqui na TV Justiça para tratar de um tema que é importante e é interessante, cheio de dificuldades, de desafios. Ana, eu quero te dizer que quando o convite apareceu para eu debater esse assunto com você, eu aceitei sem ter lido o trabalho ainda, porque eu vi que era do IDP. E eu vi que você tinha sido orientado pelo professor Inocêncio Mártires Coelho, que é uma pessoa que eu tenho um respeito muito grande, é uma pessoa muito conhecida no meio jurídico, e eu, como você, eu tenho um carinho por ele. Foi uma homenagem que eu prestei vindo aqui, e não me arrependi, porque depois, conhecendo um pouco melhor, eu verifiquei que a dimensão acadêmica do trabalho, academia é o nome desse programa, ela tem uma natureza muito peculiar, muito específica. A pessoa, o estudante, em nível de mestrado, que foi o seu caso, ou de doutoramento, de pós-graduação e mesmo de graduação, o que eles vão fazer na universidade, mais do que colar um grau, ou obter um título, obter um diploma, que são aspectos formais do conhecimento, aspectos burocráticos, são controles oficiais do saber, que geram presunções juris tantum. Mais do que isso, o que elas vão buscar no meio universitário o que elas vão levar é uma preocupação. É um tema, é alguma coisa que atormenta o estudante enquanto ser humano e que ele vai tentar amansar, que ele vai tentar domesticar num ambiente peculiar, que é um ambiente onde vai encontrar professores qualificados, colegas do mesmo nível, e igualmente preocupados em discutir questões em nome do conhecimento. O sujeito que vai defender uma dissertação, que vai escrever alguma coisa, sem esse tormento de um tema que o preocupa enquanto pessoa, ele acaba indo bater na porta errada, e poderia fazer isso de uma maneira muito mais salutar se optasse por outros canais. Esse tema da corrupção é um tema que preocupa as pessoas, todas que fazem parte de uma sociedade aberta como a nossa, e que preocupa o profissional das instituições oficiais, no seu caso, o Tribunal de Contas da União, no caso do Navarro, a CGU, no meu caso, o MP, somos todos profissionais, cada um na sua área, trabalhando em função desse tema de alguma maneira, e a universidade ela se presta para que isso seja colocado de uma maneira teórica. E é com base em teorias que os profissionais vão trabalhar, não existe teoria pura. O homem não existe para pensar, ele pensa para agir. E ele não consegue agir sem pensar, sem um plano prévio. Então as coisas elas se complementam. Foi isso que eu vi no seu trabalho, e essa é a primeira coisa que eu tenho para te parabenizar. A autenticidade dele.
na próxima oportunidade, quando me voltar a palavra, eu também vou te fazer uma provocação, no melhor sentido intelectual, pela riqueza de conteúdo e de possibilidades que seu trabalho oferece, e vou tentar trabalhar algumas questões difíceis de teorias políticas, de teorias morais, de antropologia política. Esse é um território onde as disciplinas elas se encontram e se interagem, às vezes em harmonia, às vezes em divergência. Na síntese é que a gente vai evoluindo, que a gente vai produzindo alguma coisa de interessante. Corrupção política, uma patologia social, tema do Academia desta semana. Quero passar mais uma vez agora a palavra já para as perguntas e respostas ao Luiz Navarro, secretário executivo da CGU. Luiz. Pois não, Rimac. Voltando àquelas minhas primeiras palavras, eu teria duas perguntas. A primeira é o seguinte: o reconhecimento de que a corrupção ela é sistêmica, se isso não leva a um certo desânimo no combate à corrupção. Por exemplo, a doutora Ana Cristina se referiu a algumas estimativas de corrupção no mundo, seja no trabalho do Banco Mundial ou do Escritório das Nações Unidas contra Drogas e Crime, como também a estimativa da Fundação Getúlio Vargas. Nós vemos também e sofremos um pouco disso com relação, vamos dizer, a outros institutos e outras instituições que fazem medições ou tentam fazer medições de corrupção. E um dos índices mais conhecidos é o índice da Transparência Internacional. Nesse índice, o Brasil tem se mantido mais ou menos estável ao longo dos últimos anos. A pergunta é se, na medida que todos nós nos convencemos de que a corrupção ela é sistêmica, se isso não engessa a possibilidade de sair desse modelo. Ou seja, me parece hoje que nós vivemos num ambiente muito mais favorável ao combate à corrupção do que vivíamos há alguns anos atrás, pelos motivos que eu já expus de institucionalização do Ministério Público, da Controladoria Geral da União, do Tribunal de Contas, da Polícia Federal e assim por diante. A segunda questão remete para a questão da interferência do político no jurídico e do jurídico no político. Eu creio que nós temos um ponto fundamental hoje no combate à corrupção, e ele é essencialmente jurídico, que é a questão da impunidade, das regras de processo penal que nós temos e com as quais convivemos, e que, no fundo, acabam, pela postergação da possibilidade de apelação, fazendo com que essa sensação a que você se referiu, Rimac, de impunidade, se espraie em toda a sociedade. Então, nesse sentido, o ambiente jurídico, muitas vezes, para usar a referência à autopoiese, né, ele quase que se referencia para dentro de si, não dá uma resposta à sociedade, que, no fundo, o que ele está buscando é ver que para cada atividade corrupta corresponda uma sanção proporcional, justa, célere e rápida. Doutora Ana Cristina. Essas considerações do Dr. Luiz Navarro são super interessantes. Eu tracei muitas considerações a respeito de tudo isso que o Dr. Navarro falou no meu trabalho. Concordo que essa corrupção não vai só do sistema político para o sistema jurídico, ele vem na contramão também do sistema político do sistema jurídico no sistema político, de forma que nenhum nem outro consegue se reproduzir autopoeticamente, tal como teorizado, e sim de forma alopoética, pelas interferências impróprias intersistêmicas, e isso termina por prejudicar, o desenvolvimento do sistema, tanto do sistema político quanto do sistema jurídico, e termina por prejudicar a punibilidade dos agentes ímprobos. Por quê? Porque quanto maior a impunidade, eu tenho a percepção de que maior
prática, maior incentivo à prática de ações corruptas. Por quê? Porque se a pessoa sabe, tem a percepção de que não vai ser punido pelo exercício de improbidade administrativa, né, com os recursos públicos, na gerência desses recursos, a pessoa vai fazer o quê? Vai praticar esses atos com mais liberdade e com a quase certeza da impunidade. Então, o judiciário ele tem que trabalhar nessa área ativamente e o Ministério Público também interpondo essas ações de improbidade administrativa. Para quê? Para que haja uma sensação na comunidade e nos gestores de recursos públicos que esse assunto está sendo tratado com a maior seriedade possível e que as pessoas e o judiciário está implementando efetivamente o que dispõe os normativos jurídicos que tratam da matéria. Tanto com relação a essa questão da impunidade, que a CGU ela fez um convênio com um órgão do Reino Unido para que houvesse essa necessidade de se juntarem os esforços no sentido de pegar essas experiências internacionais, trazer para aqui e colocar na prática brasileira, no sentido de incrementar essa punibilidade. Então, os órgãos eles estão tentando fazer essa integração, se comunicarem mais, né, para que essas ações elas possam ser desenvolvidas não de formas individuais, mas de forma que haja uma integração e que o controle ele seja mais efetivo. Com relação ao índice de percepção da corrupção, nós estudamos ele no nosso trabalho e vimos que ele é um passo à frente, porque antes nem índices de medição de corrupção nós tínhamos, mas tem as dificuldades na medição, né? E o Brasil, em relação a esse índice, ele tem ficado mais corrupto. Mas isso pelos dados, pelas estatísticas, o que não significa que o Brasil está mais corrupto, porque ao longo dos anos, desde a implementação do índice, outros países têm entrado nessa medição da percepção da corrupção. Então, e os dados, eles são alimentados de forma diferente pelos países. Então, esse índice ele não retrata de forma correta a realidade, né? Mas é um índice importante para a medição e que tende a ser melhorado e incrementado, apesar dos discursos e das opiniões contrárias ao que esse índice realmente reflete. Com relação ao ambiente mais favorável à corrupção, o que eu percebi é que na época da ditadura, por exemplo, a gente não via falar muito em corrupção. Mas hoje, em todos os telejornais, na mídia falada, escrita, a gente está sempre ouvindo falar sobre corrupção. Por quê? Porque a abertura democrática propicia essa maior transparência, né? E os próprios cidadãos, eles têm um maior acesso hoje aos gastos públicos. O próprio portal da Transparência da Controladoria Geral da União mostra dados que antigamente o cidadão não tinha nem acesso, nem pensava em ter acesso a esses dados. E hoje ele já tem de uma forma mais amigável, mais acessível ao cidadão comum. Então, o que eu percebo é que houve uma maior transparência, a redemocratização permitiu que esses casos de corrupção viessem à tona, né? E que os órgãos de controle passassem a refletir que aqueles controles meramente formais, de controle de papel, controle de nota fiscal, de gastos, né, de relação de pagamentos, aquele controle muitas vezes é falho, porque a informação que está no papel não está na realidade. Né? A informação que, por exemplo, uma obra pública foi concluída e mostra até fotografias da obra, notas fiscais, e muitas vezes o fiscal vai lá, tanto os auditores da CGU quanto os auditores da Controladoria, e veem que aquela obra não está lá efetivamente, está no papel. Então, esse controle formal, a posteriori, ele tem uma grande dificuldade e, além do mais, ele não é efetivo. Então, com essa transparência, esse aparente incremento da corrupção, os órgãos de controle, a se preocupar mais com
A prevenção, como é que eu posso prevenir? O Tribunal de Contas da União, desde 97, ele tem, a partir de uma CPI das obras inacabadas, ele viu o quanto de recursos eram desperdiçados. A obra ficava lá pela metade, o tempo, a intempérie, desgastava a obra e tudo que foi gasto foi desperdiçado. Então vamos fazer, já que grande parte do recurso da União é gasto com obras públicas, então vamos fazer auditoria em obras públicas, auditorias específicas, fazer contratação de pessoas especializadas em analisar mais a fundo essa área. E a gente vê que o incremento da efetividade do tribunal nessa área é grande, porque vários, por exemplo, eu tenho aqui dados, né, de fiscalizações de obras, onde o tribunal realizou auditorias e verificou sobrepreços enormes em obras públicas de grande destaque no cenário nacional. E foi a partir desses sobrepreços que foram feitas as modificações, né, nos projetos e se obtiveram grandes e ganhos essenciais para o erário. Como, por exemplo, no Fiscobras 2006, o tribunal detectou sobrepreço de 102 milhões na construção do terminal de passageiros 3 do aeroporto de Guarulhos. Né? Veja, 100 milhões. Se essa fiscalização fosse a posteriori, esses recursos dificilmente retornariam aos cofres públicos. E já lá na hora, no passo a passo da execução da obra, se conseguiu, né, eliminar esse sobrepreço. Bem assim, o sobrepreço da complementação da infraestrutura geral do Centro de Lançamento de Alcântara, no Maranhão, que também foi da ordem de 100 milhões, 122 milhões. E a atuação do tribunal eliminou esse sobrepreço. Né? Então, essa avaliação também dos controles internos, né, que tem, por fim, avaliar os riscos, é uma atuação preventiva também, que eu falei no trabalho e não tive condições de falar no início do trabalho, porque o trabalho é longo. Mas essa avaliação de controles internos é uma avaliação preventiva para ver o que está falhando no controle, o que está precisando planejar melhor nessas instituições que gerem recursos públicos federais, para que os políticos corruptos, até os funcionários, né, e empresas particulares que se beneficiam de falta de planejamento, de falta de organização nessas organizações, eles não têm mais essas brechas. Porque, por exemplo, na CPI das sanguessugas, o que se viu foi que todo aquele esquema criminoso que foi montado para fraudar o erário público, ele foi feito com base em quê? Com base naquelas brechas, naquela falta de planejamento, falta de organização dos ministérios, por exemplo, que repassavam os recursos para prefeituras, para organizações não governamentais. Então, vamos ver o que está errado nesses controles internos e vamos refazer, vamos planejar, vamos avaliar os riscos e diminuir esses riscos para que problemas como o da sanguessuga, né, desvio de recursos de alta monta na área de saúde, que é uma área que já apresenta deficiência enorme de recursos públicos, então vamos ver o que está errado, vamos incrementar esses controles para que não venham a acontecer casos como os que já aconteceram e que causaram grande prejuízo para toda a coletividade, principalmente daqueles que precisam das ações de saúde, né, desenvolvidas pelo Sistema Único de Saúde. Programa de bolsas de estudo de pós-graduação, mestrado, cursos de extensão ou especialização no exterior. Vamos conferir. Anote aí, inscrições abertas até o dia 30 de setembro para o programa Chevening de bolsas de estudo no Reino Unido, para cursos que iniciem no ano acadêmico de 2010-2011. O Chevening é um programa de bolsas de estudos de pós-graduação, mestrado ou cursos de extensão ou especialização. Ele é voltado ao profissional em início ou meio de carreira, que se destaque em sua área de atuação e queira se aperfeiçoar no Reino Unido. Acesse o site www.britishcouncil.org/br/Brasil e saiba como concorrer a uma bolsa para estudar no Reino Unido. E após o intervalo voltaremos com as conclusões do debate sobre corrupção política, uma patologia social. Até já.